vídeo. Só tira um pouquinho do áudio para não... Polícia Federal ovacionada pelas pessoas no desfile de 7 de setembro. Essa é a população brasileira que está revoltada, né? Deve ser essa a população brasileira que está revoltada? Essa é a população brasileira verdadeira, ordeira, gente de bem. Essas pessoas querem a ordem pública. Essas pessoas querem um Brasil melhor. Não querem um partido. Essas pessoas carregam a bandeira brasileira, que é a única bandeira que deve ser enaltecida. Outra deve ser o seu time de futebol, né? E aí, nós somos apaixonados brasileiros por futebol. A primeira bandeira que nós devemos segurar e enaltecer é a nossa bandeira do Brasil. Não existe bandeira partidária. Quando nós partidarizamos um país, transformamos ele, damos ele de mãos beijadas a um partido, a gente comete um erro gravíssimo. Não tem que um partido se instalar no país e querer mudar até as cores do país, né? As cores do país estão na nossa bandeira. E a Polícia Federal tem feito um excelente trabalho e a população responde com respeito e carinho. Antes, passavam as viaturas da Polícia Federal e elas eram, né, mais viaturas desfilando, né? Agora não, são heróis dentro de uma... Porque sempre tem um para a gente dizer assim, esses são heróis. Forcolém, heróis são as pessoas que acordam cedo e trabalham. Não, isso eu sei. Não, mas sempre tem um, Vanderlei, sabia? Sempre tem um. Eu estou falando neste quesito aí, de limpar o Brasil, de botar... E todos os partidos, né? Um partido se instalou, mas os outros partidos ajudaram. Ajudaram, sim. Estavam ali, mamando também, todo mundo. Esse Congresso Nacional, que eu sempre digo assim, tem excelentes políticos, pode acreditar que tem, sim. Tem excelentes políticos até dentro do PT. Tem, sim. Tem pessoas muito boas, mas infelizmente, né, um partido que era para ser do trabalhador são todos nós, né? Todos nós somos trabalhadores, né? Classe média, classe mais baixa renda, era para ser um Brasil de todos, não foi, foi um Brasil de um partido. Então, isso não pode acontecer de novo no país, nem no município, nem no estado, nada. As pessoas têm que fazer uma coisa legal, né? Eu conheço, por exemplo, o Rodrigo Neves, prefeito lá de Niterói, onde eu morei, um excelente cara do PT. Um excelente cara. Não tem nada para dizer do Rodrigo Neves. Pegou aí, agora vai se reeleger lá, porque fez um excelente governo para todos. Ele viu as vilas, viu as comunidades e viu também a classe média e trabalhou muito com uma Secretaria de Desenvolvimento para trazer novas empresas para a sua cidade, para gerar mais empregos. Porque não pode se chutar o empresário, botar o empresário como se o empresário fosse um lixo. O empresário, só por ser empresário, parece que é criminoso hoje no país. Tem os maus empresários, mas tem os empresários que levam o país, né, para frente, porque geram empregos, geram dignidade, geram renda, pagam altos impostos, porque o empresário paga imposto alto no país. Então, não pode botar todo mundo no mesmo saco. Assim como existe a indústria dos trabalhadores também, né? Que nada fazem. Hoje mesmo, eu estava vendo o Globo News à tarde, funcionários públicos de São Paulo comprando, pode cortar para cá, comprando, como se diz, atestado médico falso. Centenas atestados médicos. E esses são os mesmos que depois vão bradar por aí, dizer que a política tem que mudar, um bando de safado, para provar que os safados da política vêm do seio da sociedade. Eles não caem do céu. Né? Se a pessoa mente, diz uma coisa que não tem, que não faz, que não é mentira, é enganar, né? Então, esses funcionários públicos de São Paulo lá estavam lá,
comprando atestados médicos falsificados para não ir trabalhar. Né? Então, para ver como tem muita coisa errada no país, e começa por nós mesmos, né? A gente quer dar uma deslizadinha, fazer uma curva para a direita, para a esquerda, a gente tem que olhar e botar o dedo na moleira e cobrar, obviamente cobrar. Tem que ter mais ali, tem mais prisões, né? Mais abordagens? A Operação Avante aí da Brigada Militar de Novo Hamburgo passou isso que eu acho importante e interessante na Operação Avante da Brigada de Novo Hamburgo tem acontecido. Esse negócio de ficar só fazendo barreirinha, pegando IPVA, pegando pessoas que estão com IPVA atrasado, que lógico, tem que pagar o IPVA em dia, mas as pessoas também podem ter problemas, né? E só no Brasil que arbitrariamente o carro é recolhido quando você não tem que pagar, não tem IPVA, deixa as pessoas na rua. Às vezes famílias ficam na rua. Melhor que se faça na criminalidade que nós estamos, é ir para dentro das vilas, já mapeado onde tem isso e tem aquilo, né? Não discriminando, não é porque tem que ir lá para dentro das vilas, porque lá tem bandido, não é isso. É porque, infelizmente, os bandidos escolhem a periferia para se instalar. Né? 99,9% das pessoas que estão lá são de bem, mas os bandidos escolhem. Então, mapeando esses locais, você vai nos principais locais, bairros que têm acontecido mais assaltos, né? Vilas onde os vagabundos estão intrometidos, e pegar esses casos, fazer essas operações de identificação. Aí sim, vale a pena. Porque ficaria aqui na Maurício Cardoso, fazendo barreirinha, né? Para pegar IPVA, ou ali em Hamburgo Velho, fazendo barreirinha, para pegar IPVA, vai pegar um trabalhador ali que está com IPVA atrasado, deixa o cara a pé. E às vezes o cara está trabalhando com o carro para justamente botar as continhas em dia. Mas no Brasil é assim, é arbitrário. Recolhe o teu bem. Nos Estados Unidos não é assim, não. Ele te dá um prazo, ó, filho, tu tá assim, tu tem que te apresentar em tantos dias pro juiz, assim, tal, a multa, tu vai... Não, aqui recolhe o teu bem e sequestra, aí bota dentro desses pátios aí, que o cara cobra uma diária terrível, que às vezes tu fica com uma dívida que nem tinha, fica pior ainda a situação. Aí eu conheci um cara, sabia? Ele estava devendo IPVA há 2 anos, aí pegaram ele, o cara sobrevivia de vendas. Botaram para dentro do pátio, sabe o que ele fez? Nunca mais conseguiu pegar o carro. Foi a leilão o carro. Não conseguiu mais. Mas enfim, 6 horas, não estou dizendo com isso que as pessoas têm que andar erradas na rua, não. Não é isso. Eu acho que tem que ter um bom senso que nunca tem para pessoa de bem no Brasil e as pessoas honestas. Só tem, para bandido tem bastante coisa boa. Né? 6h28, estou ficando por aqui. Vem aí o Estação Hamburgo com ele, Rodrigo Stefan. E eu volto amanhã às 6 da tarde. Até lá.